Opa, salve nação! E você verá nesse vídeo, André Rizek traz muitos dados que corroboram com o planejamento feito por Tite e sua comissão técnica. O jornalista afirma ainda que o Flamengo fez o certo ao definir prioridades. Na fase de grupos, se você olhar o ano passado e esse ano, todos os times que foram jogar em La Paz meio que descartaram o jogo. O que é descartar o jogo? Você avalia que o titular e o reserva vai ter um desempenho muito semelhante na altitude de La Paz. A altitude vai nivelar os jogadores que você leva. A viagem é longa também. Domingo você tem 11 da manhã o Botafogo. O Flamengo fez uma conta, cara. Ó, cara, eu vou pra La Paz e aí domingo eu tenho o jogo, o Botafogo joga em casa. Você sabe que o Flamengo perdeu até com o Zico em La Paz. O Flamengo tem 3 jogos na sua história em La Paz. Até com o Zico, Adílio, Júnior, Moza, time de 83, o Flamengo perdeu lá. Isso e muito mais agora. Como jornalista, me permito a não acreditar que a decisão de ontem foi só científica. Eu não vou levar os jogadores que podem se desgastar a sofrer na altitude. Eu acho que tem muito a ver com esse histórico aqui que tem o futebol brasileiro em La Paz. Na fase de grupos, se você olhar o ano passado e esse ano, todos os times que foram jogar em La Paz meio que descartaram o jogo. O que é descartar o jogo? Você avalia que o titular e o reserva vai ter um desempenho muito semelhante na altitude de La Paz. A altitude vai nivelar os jogadores que você leva. Então, o que diferentes clubes têm feito quando jogam em La Paz, inclusive o Palmeiras no ano passado, descarta, entre aspas, o jogo. Então, assim, ó, brasileiros em La Paz, se a gente for olhar isso, o Palmeiras, ano passado, fase de grupos, levou time reserva, perdeu de 3-1. O Fluminense, fase de grupos, levou time reserva, perdeu de 1-0. Aí no mata-mata é diferente, cara, aí você vai pro tudo ou nada. O Furacão levou o time titular e perdeu. Mas você vê, levou o time titular, cara, e perdeu. O Internacional levou o time titular, foi amplamente dominado e conseguiu a vitória com o gol do Ener Valencia. O Grêmio, nesse ano, fez essa escolha. Ele estava no meio das finais de estadual, ele levou o time reserva, perdeu de 2-0. E agora o Flamengo perde com um time misto. Então tem sido, desde o ano passado, a decisão dos times brasileiros. O Eric comentou ontem aqui do que ele apurou, que é um misto disso, de você meio que descartar, tanto faz levar titular ou tanto faz a moda de falar, né, gente? Mas o desempenho, a altitude nivela, então você não vai desgastar os seus titulares, já que a diferença não vai ser tão grande, e tem também a parte científica, por exemplo, no caso do Alan, que aí eu acredito 100%. O Flamengo fez estudos que o organismo do Alan reagiria muito mal na altitude, então você nem leva, você nem viaja com o Alan. Só completando o meu comentário inicial sobre o assunto, quando eu dizia que assim, eu não consigo dizer que o Tite errou. Agora, fosse treinador do Flamengo, eu teria optado por ter, pelo menos, por exemplo, o Pedro no banco. Um jogador que jogou 45 minutos contra o Palmeiras. E eu optaria por ter no banco porque, numa situação ontem, se a fisiologia... o Pedro, por questão de organismo, de característica, ele aguenta conseguir desempenhar 20 minutos em alto rendimento nesse contexto de altitude. Era importante na situação ontem de segundo tempo, onde o Flamengo precisava de um gol para pelo menos empatar o jogo, era importante ter o Pedro ao invés de... Mas você não acha que o Flamengo fez uma conta? E eu estou me baseando na informação que o Eric trouxe ontem, que converge com a minha percepção, sem ter a mesma informação que ele apurou. A viagem é longa também. Domingo você tem 11 da manhã o Botafogo. O Flamengo fez uma conta, cara. Ó, cara, eu vou para La Paz, e aí domingo eu tenho o jogo, o Botafogo joga em casa, domingo eu tenho o clássico, que é importante pelo Campeonato Brasileiro. Perder em La Paz, embora deixe o Flamengo numa situação que ele não depende mais das suas forças para ser líder do grupo, eu acho que o Flamengo fez uma conta. Ele correu um risco, não vou chamar de risco calculado, mas ele topou correr esse risco. A classificação, acho que ninguém aqui duvida que o Flamengo vá se classificar. Talvez não seja tão simples ser o primeiro. E ele fez essa conta, cara. Colocou tudo no bolo. E pensou também no clássico de domingo com o Botafogo. Na verdade, hoje, para o Flamengo se classificar como primeiro do grupo, o Flamengo tem que vencer todos os 3 jogos e tem que contar com o tropeço do Bolívar contra o Milionários. Porque o jogo que o Bolívar vai fazer em casa, nesse retorno, é contra o Palestino, sendo que o Bolívar meteu 4 no Palestino jogando no Chile. Então, assim, não é que a situação do Flamengo não é fácil. A situação do Flamengo para ser primeiro do grupo hoje é uma situação complicada. Sim, eu não estou defendendo, não, o Flamengo. Eu estou apenas trazendo informações que, na minha visão, embasaram a escolha do Flamengo. Eu acho que é completamente plausível. Ó, bota a classificação de novo ali, para a gente projetar essas rodadas e entender o que significou a derrota de ontem.
Se o Flamengo tivesse empatado ontem, ele dependeria apenas de suas forças. E eu entendo que dava para ter empatado com o time que ele levou. Depois que dava para ter empatado. Também. Depois da entrada do Lohan e do Matheus Gonçalves. Então, assim, o resultado não ajudou, mas a escalação que o Flamengo levou dava para ter empatado lá. Mas perdeu. Então, o que a gente tem agora é o seguinte: o Bolívar pode chegar a 18 pontos e o Flamengo pode chegar, ele pode somar mais 9, ele pode chegar a 13, né? Só que a qualidade do Flamengo e a qualidade do Bolívar é fundamental para a gente projetar os jogos que restam nesse grupo. O Flamengo vai jogar em casa contra... olha a sequência. Hoje, o Palestino encara o Milionários no Chile. Depois o Flamengo visita o Palestino. Cara, dá para ganhar lá, hein? Claro. Né? Não, tem que ganhar. Tem que ganhar lá. Né? É o time mais fraco do grupo. Aí o Milionários recebe o Bolívar. Se o Bolívar ganha do Milionários lá, realmente o Bolívar vai ser o líder do grupo. Mas eu não sei o que vai acontecer nesse jogo. Aí vira a página. Mas é engraçado, só falando, que esse jogo Milionários e Bolívar é bom pro Flamengo. Porque se o Milionários ganhar do Bolívar, aí que enrola mais ainda esse grupo. O empate seria Porque provavelmente ele vai ganhar do Palestino, mesmo jogando no Chile, a possibilidade do Milionários ganhar do Palestino agora e ir para 4 pontos e empatar com o Flamengo. Se ele ganha do Bolívar, ele vai para 7. O Flamengo fica com 7 e o Bolívar com 9. Na verdade, o que compra, a gente está falando muito da derrota de ontem. Milionários e Palestino, aí o Flamengo encara o Bolívar e o Milionários em casa, tem que somar 6 pontos nesses 2 jogos e o Bolívar vai, muito provavelmente, vencer o Palestino na última rodada. Então, assim, o Bolívar tem 3 pontos que ele considera já na conta contra o Palestino, indo a 12. E aí vamos ver o que ele consegue fazer contra o Milionários fora de casa. A gente está falando muito do jogo de ontem. É que assim, se realmente a conta do jogo de ontem, numa conta prévia, a comissão técnica já colocasse talvez uma derrota como um resultado completamente possível diante da arte que a gente viu ali dos resultados, o que complica o Flamengo nesse grupo da Libertadores foi ter desperdiçado pontos contra o Milionários na situação de ter um jogador a mais vencendo o jogo. Esse jogo é o jogo-chave para colocar o Flamengo numa situação dessa de agora ver com dificuldades a possibilidade de ser o primeiro do grupo. Mesmo assim, eu acho que na conta do Tite não estava uma derrota, não. Talvez um empate. Porque a possibilidade era maior. Não, e o time do Flamengo, mesmo com esses jogadores, é superior ao time do Bolívar. Ele fez igual o Abel, ele entrou para empatar. Ele entrou com os 3 zagueiros para segurar o jogo, para travar o adversário. Voando meio campo. Sabe que vai ter menos a bola, daqui a pouco pode dar uma beliscada, empatar e ganhar a partida. A ideia era essa, era pelo menos ter um ponto nesse jogo. A gente não tinha visto ainda o Flamengo jogando com formação de 3 zagueiros com o Tite. E durou pouco, não é né? a cara dele. O Léo Ortiz foi avançado para jogar de volante. Ele avança o Léo Ortiz. Foi um plano para altitude, né, gente? Sim, um plano de contenção de danos na altitude. Natural. Essa de 3,800, 3,600. Essa de 3,600... Não tem check. Não tem check, cara. Essa não tem. A de 2,800 a gente está começando a discutir. Eu joguei aí. É muito pesado. É pesado, você precisa compreender. O que eu não compreendo é a administração de desculpas, né? Num dia é o grama sintética, no outro é altitude, depois é o jogo das 11 da manhã, eu não sei qual vai ser a próxima. A altitude também é diferente. O Lino já deu check na alta altitude. Só que você entendeu o jogo. O Flamengo não entendeu, principalmente no primeiro tempo. Se você não quer correr risco e você sabe que você não vai ter a posse de bola, quando você tiver a oportunidade de ter o comando do jogo, é trocar mais passes. O Flamengo não fez isso, o Flamengo foi vertical o primeiro tempo inteiro. E aí você desgasta Bruno Henrique, você desgasta jogadores que não vai ter como continuar com essa força os 90 minutos. E toma pressão o tempo inteiro, porque ela bate e volta. Então, é que nesse momento que o Flamengo toma o gol, com 15 minutos do segundo tempo, o Flamengo está numa postura de tentar buscar a vitória, porque ele entra com o Luiz Araújo no lugar do Vitor Hugo, jogar mais aberto para dar velocidade, tanto para contra-atacar, mas quanto também para recompor, para se defender. E aí ele adianta o Léo Ortiz para jogar num 4-4-2, com o Igor Jesus junto com o Léo Ortiz, BH de um lado, Luiz Araújo do outro, e deixa mais à frente o De La Cruz junto com o Gerson, que são 2 jogadores... E principalmente o Gerson, com relação à dinâmica de jogo, à intensidade, certamente na altitude iria sofrer um pouco mais, mas o Flamengo está numa postura ali de quem vai tentar buscar a vitória mesmo jogando na altitude. E aí acontece de sofrer o gol de contra-ataque. Aí depois muda tudo, porque aí a ideia do Tite tentando buscar o gol que daria o empate, é colocar a velocidade lá na frente. E aí entra com o Lohan, entra com o Matheus Gonçalves e é fato, o Flamengo tem oportunidade depois da entrada desses 2 jogadores de conseguir buscar o gol, mas não consegue ser efetivo. Sabe que o Flamengo perdeu até com o Zico.
em La Paz. O Flamengo tem 3 jogos na sua história em La Paz. Até com Zico, Adílio, Júnior, Mozart, time de 83, o Flamengo perdeu lá. Essa altitude Não, mas osso. 3-1. Lino, eu não estou dizendo que é fácil. Não, mas você tem que ter estratégia para enfrentar a Exato, altitude. porque eu estou falando que A em estratégia foi 2013 errada. nós somos com o Atlético e ganhamos 2-1 do The Strong. Muita bola longa. Com dificuldade, com um jogador saindo depois do jogo. Como é que foi a experiência e a estratégia dessa Na vitória verdade, do assim, Galo? a gente falou assim, a posse de bola a gente não vai ter. E olha que nós tínhamos um jogador que nem o Ronaldinho Gaúcho, ou seja... Imagina o Ronaldinho na altitude. Exatamente. Entre aspas, na recomposição, um jogador a menos. Sim. Né? Então, assim, nós temos que pensar o seguinte, nós não podemos... Com ou sem altitude, né? Nós não podemos sofrer muito, porque aí, às vezes, esse sofrimento pode acontecer de eles fazerem um gol. E quando a gente tiver a bola, tem inteligência para atacar. Deu para ser vertical? Deu. Não deu? Vamos ficar com a bola. Você não vai conseguir atacar o time na altitude como você ataca aqui no Brasil. Não vai ter ficar com a 7, bola. 9, 12 oportunidades. Não. Você vai ter 1, 2, 3, 4 no máximo e você não pode errar. Você tem que ser perfeito. Mas é isso. Não tem como você pensar em jogar igual na altitude. O planejamento ele é totalmente diferente. O meu questionamento, a gente preparou um levantamento assim de como o Flamengo vem trabalhando desde a final do estadual. O meu questionamento não é sobre ontem, sinceramente. Eu ainda acho bem discutível o Flamengo não ter a força máxima contra o Palmeiras em São Paulo. Não ter se programado para chegar naquele jogo como o Palmeiras fez. O Palmeiras poupou contra o Inter e chegou com um time titularíssimo contra o Flamengo. O jogo foi uma porcaria, eu sei. Mas olha só, o Flamengo usou força máxima nas 2 finais do estadual. Campanha histórica, levantou caneco. Aí contra o Milionários, que é um jogo que acontece entre as finais, estreia de Libertadores, e esse empate pode custar a liderança, muito mais do que a derrota de ontem, esse empate, ele pode custar a liderança no meu entendimento. O Flamengo poupou Léo Pereira, Ayrton Lucas, Luiz Araújo. E o De La Cruz passou mal, segundo a versão oficial do clube. Aí força máxima contra o Nova Iguaçu. Poupou o Fabrício Bruno, um jogador só, nem vou falar, porque ele vinha de um desgaste de data FIFA contra o Palestino. Contra o Atlético Goianiense, poupou o Varela, um jogador só, nem é poupar, né? Uma coisa bem pontual. Aí contra o São Paulo, deixou a Arrascaeta no banco, o Luiz Araújo acabou jogando 80 minutos porque o Cebolinha se machucou, seria outro poupado naquele dia. Contra o Palmeiras, De La Cruz e Pedro no banco, o Cebolinha não jogou por lesão. E aí ontem, muitos jogadores poupados. Varela, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta, Pedro e o Luiz Araújo, Cebolinha lesionado. E o Alan não viajou porque o Flamengo detectou nos exames que ele reagiria muito mal à altitude. Vamos ouvir o Tite, justificando a escolha de ontem e esse processo de quando você poupa e quando você vai com força máxima. Primeiro, a ciência ela já está há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade. O que trouxe agora um número de trocas excessivo foram 2 aspectos. Uma sequência de jogos muito grande e que inviabilizou alguns atletas de virem. O jogo aqui extremamente desgastante, porque ele é altitude, e vocês, inclusive, que estão aqui, sabem que essa situação ela traz um desgaste maior. O outro aspecto é que nós temos uma viagem de retorno grande, com jogo domingo às 11 horas da manhã. Então, tu olha num planejamento que faz, onde joga, onde viaja, o que recupera para ter o outro jogo. Então, a gente olha sobre esse contexto um pouquinho maior. Vou pegar mais um dado. Pegue uma entrevista ilustrativa. Pegue uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Massaredia, ouçam. E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas. Só sobre aquele quadro que a gente viu, assim, a minha questão com relação aos jogadores poupados é o jogo contra o Palmeiras, mas principalmente o jogo da volta do Campeonato Carioca. Aquele jogo ali era um jogo que, pensando na batida forte que o Flamengo ia ter, tendo construído um placar de 3-0 no primeiro jogo, era um jogo onde o Flamengo poderia ter poupado vários dos seus titulares. E a diferença do jogo de ontem para os outros jogos que a gente viu ali de jogadores poupados é que ontem o Flamengo sequer tinha esses jogadores no banco.
Porque contra o Milionários lá, por exemplo, estava até conferindo aqui, Luiz Araújo estava no banco, o Ayrton Lucas estava no banco, sendo que o Ayrton Lucas não joga, mas quem joga é o Vinha. Então, assim, você tinha os jogadores à disposição. Ontem o Flamengo não tinha esses jogadores sequer à disposição. Eu não ligo para discussão sobre poupar ou não poupar. Acho isso completamente irrelevante, se poupou, se não poupou. A responsabilidade é do treinador de administrar o elenco dele dentro da temporada. E o dia a dia acaba indicando isso. Eu ia falar agora, até porque a gente já não tem mais como acompanhar o dia a dia. Então a gente não sabe se o cara que ele vai poupar está treinando a menos e o cara que ele vai colocar está arrebentando os treinamentos e está pedindo passagem. O que eu não aguento é usar o poupar ou não poupar, administrar, como justificativa para jogar mal. O time não jogou bem hoje, nós estamos tendo que poupar jogadores por causa da sequência, porque tem jogo às 11, porque tem jogo na altitude, porque tem jogo não sei o quê, porque tem jogo de estadual. A produtividade do time é que precisa ser questionada. Contra o Palmeiras faltou, ontem também mesmo com esse time faltou. Em vários momentos o Flamengo é muito econômico, isso está irritando o torcedor. O Atlético Goianiense faltou. Até nos jogos com os principais jogadores. Contra o Milionários faltou. Então, a cada jogo é uma justificativa diferente. Uma hora é a altitude, outra hora é o campo, outra hora é o gramado, outra hora é o torcedor, outra hora é a arbitragem, o jogo às 11 da manhã. A produtividade do Flamengo é que está sendo questionada. Então, assim, cria uma expectativa para a produtividade domingo, né? Já que o planejamento do Flamengo... Não, mas domingo é às 11 da manhã, cara. Vai falar. Vai ser difícil. Pô, Rizek, veja bem, 11 da manhã... calor, o desgaste dos atletas, eles acabaram de vir da altitude, entendeu? Tá bom, pô, é desgastante você ter uma semana, mal teve tempo para treinar, então você precisa compreender. Tá bom. Tá? Deixa eu te falar, fala. rapidinho. Eu lembro que antes de começar a Libertadores, você me perguntou sobre a chave do Flamengo. Eu falei assim, cara, o Flamengo faz 18 pontos fáceis aí, ou a gente chutando ruim, 16. Sabe quanto que ele pode chegar se ganhar todo? 13. Como que é o futebol. Se a gente for lembrar, no ano passado, o Flamengo se complicou de maneira semelhante. Segundo. Eu achava que era a chave para somar 15, perdendo em La Paz. Ou um empate. O problema é ficar em segundo no grupo e jogar a segunda fora. Isso Não aí só, afeta não muito só. o Flamengo. Quanto menor a sua pontuação, menor a sua chance de decidir em casa. Ainda que, digamos, numas quartas de final, você encara um outro time que foi segundo, se esse time teve melhor pontuação na fase de grupos, esse time vai decidir em casa. O Galo fez 9 pontos em 3 jogos. Isso. Então o Flamengo, não é que ele compromete a sua classificação, porque a gente acha que ele vai passar. Mas isso vai fazer com que ele, abaixo a pontuação, tenha menos vantagem para decidir em casa nos confrontos de mata-mata.